Boa tarde, boa noite, bom dia. Sou aluno do Departamento de Física, do programa de pós-graduação em Física, aqui pela Universidade Federal de Sergipe. Venho apresentar esse trabalho para a disciplina de Seminários 1, que tem como título Estudo da formação dos defeitos intrínsecos no LI4 SR CA SIO4-2, através da modelagem computacional. Sou aluno de doutorado, me chamo Bruno Rego de Carvalho, tenho como orientador o doutor Marcos Vinícius dos Santos Rezende. O seguinte trabalho é composto por uma introdução, a motivação para o trabalho, os objetivos e as perspectivas sobre o mesmo. O ortosilicato LSC-SO é uma abreviatura do material com o qual venho a trabalhar. Ele possui uma célula unitária ortorrômbica, PBCM, de numeração 57, onde o ângulo alfa, beta e gama é igual a 90 graus. Assim, os sítios SR e CA são coordenados por 10 a 6 átomos de oxigênio com simetrias CS e I, respectivamente. Aqui, pessoal, a gente tem a sua estrutura do material aos longos dos eixos B e C. Assim, pessoal, investigações sobre propriedades luminescentes de fósforo ativados por lantanídeos são essenciais não apenas para entender a relação fundamental da propriedade de estrutura, mas também importantes para avançar no desenvolvimento e aplicação de técnicas de pesquisas relevantes. Atualmente, as funções de detecção de materiais termométricos ópticos dopados com lantanídeos são realizadas principalmente explorando as diferentes respostas de luminescência dependentes da temperatura dos estados excitados, acoplados termicamente dentro da configuração 4FN de íons de lantanídeos dopantes. O ortosilicato, ou seja, os fósforos de silicatos ativados por lantanídeos, tem sido amplamente investigado para aplicações em iluminação, display e cintiladores. Devido às características favoráveis dos materiais hospedeiros, como boa estabilidade química, baixo custo e respeito ao meio ambiente. Nos últimos anos, houve muito interesse em fósforos de ortosilicatos alcalinos terrosos ativados por Europa, onde as transições emissivas de quinteto D a quarteto F são relevantes e têm paridades permitidas por um tempo de vida radioativo de várias de dezenas de nanosegundos. Como é nos exemplos aqui, pessoal, a gente tem os LEDs, as placas de LEDs, e aqui, pessoal, é um cintilador. Ele é um dispositivo de detecção de partículas mais frequente e amplamente utilizado em física nuclear e de partículas atualmente. Esse detector ele opera devido ao fato de que certos materiais, quando atingidos por uma partícula nuclear ou por radiação ionizante, eles emitem um pequeno raio de luz, ou seja, um fóton. Assim, esse cintilador serve para identificar esse tipo de materiais. O LI4 SR CA SiO4-2 é um dos materiais de fundamentais importância para fornecer uma base para entender as propriedades relevantes de outros íons lantanídeos. As propriedades luminescentes são observadas quando o LI4 SR CA SiO4-2 ele é dopado com terra rara. Esse trabalho, pessoal, foi baseado em cima desses 3 artigos e tem por finalidade apresentar a vocês as excelentes propriedades que é considerado um dos melhores materiais de termometria óptica e inorgânica explorados até agora. Foi visto aqui também que através desses trabalhos que o LSCSO dopado com a Europa tem uma boa estabilidade térmica de fluorescência, capacidade de reconhecimento de sinal,
possuindo também uma boa perspectiva na aplicação de sensoriamento de temperatura de fluorescência. Entrando aqui nos defeitos e suas consequências. O que são defeitos? Defeitos são irregularidades na estrutura do material, no qual pode ocasionar mudanças nas suas propriedades físicas, como a mudança de cor, como vocês podem notar no exemplo aqui do óxido de alumínio puro. Ele tem esse aspecto e essas características. Mas, porém, quando a gente dopa ele com ferro, o que é que acontece? Ele passa a ter essa tonalidadezinha azul aqui, como mostrada na imagem. E quando a gente dopa ele com cromo, ele passa a ter essa tonalidade vermelhazinha aqui, pessoal, como é mostrado na ilustração. Assim, esses materiais acabam por ocorrer uma mudança na fosforescência de longa duração, como por exemplo, os aluminatos dopados com terras raras, como é listado aqui alguns exemplos para vocês abaixo na imagem aqui. Os defeitos intrínsecos. No material em questão, vamos estudar 3 defeitos, onde esses são a vacância, o interstício e o short. A vacância é essa ausência do átomo aqui, ou seja, esse buraco que o átomo vai deixar na rede do material, que aparece ilustrado no exemplo da imagem, como pode ser visto aqui, pessoal. Já o interstício é justamente o contrário. É quando um átomo vai ocupar o lugar de outro átomo. Nesse caso aqui, possui uma impureza, que a gente chama de dopante, como vocês podem notar no exemplo aqui embaixo. A origem desses defeitos intrínsecos está relacionada ao crescimento e à produção do material, a efeitos de radiação, tratamentos térmicos e entre outros meios. A gente vai ver mais na frente. Os defeitos, já nos defeitos intrínsecos do Scott, esse átomo, pessoal, ele vai sair de um sítio no interior do cristal e vai ocupar um sítio na superfície desse cristal. Ou seja, esse átomo, ele pode sair de um sítio normal e passar a ocupar um sítio intersticial entre os átomos. E também pode sair na forma de um gás, como é mostrado na imagem aqui, pessoal. O método utilizado, pessoal, a gente utilizou o GUP, que foi escrito por Julian Gale, ou seja, ele é um programa de simulação atomística. Ele é clássico, grátis e pode ser baixado no linkzinho que vocês estão disponível aqui no slide. Basicamente, pessoal, é estudado a minimização da energia, ou seja, otimiza-se a estrutura através das interações entre os átomos por meio de potenciais interatômicos. Então a gente utiliza parâmetros dos potenciais de longo alcance e de curto alcance. Nessa expressão abaixo aqui, como vocês podem ver. O A e J, ele é uma repulsão entre os pares de íons separados por uma distância R. O Rho e J é o tamanho, ou seja, as dimensões e dureza dos íons, no qual ele estipula o alcance do potencial. E o C e J, que ele modela a dispersão dos íons devido às forças de Van der Rohe. Ou seja, esses parâmetros eles são ajustados empiricamente. Para utilizar os potenciais, o de longo alcance, ele vai ser dado por Coulomb. E o de curto alcance, ele passa a ser dado pelo potencial de Buckingham. Porém, pessoal, a gente utiliza potenciais de 3 corpos de Morse e harmônicos, que são potenciais utilizados quando o material possui um grau de covalência. Quando o material é iônico ou mais iônico, apenas o potencial de Buckingham resolve a descrição do material. Ou seja, o material apresentado possui um caráter covalente, então precisou de a utilização desse potencial de 3 corpos. Mas quando eu vou saber que o material é covalente ou mais iônico? Basicamente, a gente classifica eles da seguinte maneira. Materiais que possuem estado de oxidação até 3+, são materiais definidos como iônicos. Mas materiais que possuem estado de oxidação acima de 3+, vão possuir já um caráter mais covalente.
Porém, existem materiais, isso vai depender do material, de material para material, lógico. Porque o potencial de Buckingham, mesmo com o estado de oxidação acima de 3+, ele consegue descrever bem o material. Ou seja, esse potencial de 3 corpos, onde ele vai ter essa constante KB, que é uma constante de força ou de torção, e vai ter esse ângulo de equilíbrio entre as ligações covalentes. Ou seja, esse ângulo ele pode ser de 90 graus para coordenadas octaédricas regulares ou de 109,47 graus para coordenadas tetaédricas regulares. Também é utilizado esse modelo de Dick-Overhouse para os íons, que é um modelo de casca-caroço, onde é dividido o átomo em core e shell. Assim, ele vai ter uma carga na casca e também vai ter uma carga no caroço. Ou seja, esse átomo vai ser mediado por uma constante de spin, onde a gente utiliza a polarização iônica desse átomo. No trabalho aqui, pessoal, eu utilizei o material NaCdPO4, como vocês podem ver na figura, porque é um material que está sendo usado pelo nosso grupo de estudo e também por requisitos técnicos. O meu computador não suportou o programa, mas já estou tentando sanar o problema. E eu utilizei esse material porque devido ele já ter aplicações e caso alguém queira se aprofundar mais, aqui tem um DOI do material. Então, pessoal, assim a gente vai ter a rede cristalina do NaCdPO4 e ele vai possuir defeitos intrínsecos do material ou defeitos nativos do material, que são aqueles defeitos que não são criados, mas que o material em si ele vai possuir e que surge da rota de cinzas da produção, das temperaturas, entre outras coisas. A gente sabe que existem os defeitos pontuais e eles podem classificar-se em defeitos intrínsecos, que são os defeitos nativos do próprio material, e defeitos extrínsecos, que são materiais dopados na sua estrutura. Então, veja que aqui a gente tem o intertício de oxigênio, que seria justamente, pessoal, aqui, ó, o átomo ocupando uma região, e isso está relacionado a uma vacância. Temos aqui também a vacância, que seria a ausência desses átomos, ou seja, vacância de fósforo, vacância do sódio e de todos os átomos que podem ocorrer, bem como o intertício dele. Assim, também existe o Frankel, que é justamente onde você vai ter a vacância desse átomo aqui, pessoal, como a gente está vendo no exemplo, a vacância desse átomo caminhando para essa vacância, aqui, ó, como é mostrado aqui. Então, calcula-se o ponto médio da energia mínima para que ocorra esse Frankel. Os objetivos e as perspectivas, pessoal. A gente tem por objetivo a modelagem computacional atomística da estrutura Li4, SrCa, SiO42, dopado com Europa. A gente vai ter uma determinação de um conjunto de parâmetros de potenciais para a estrutura do LSCSO. Identificar os defeitos intrínsecos e extrínsecos que podem contribuir com mais efetividade para os efeitos da luminescência na estrutura do material. Informar sobre a incorporação do Europa relacionada às propriedades luminescentes e ópticas e auxiliar nas interpretações dos resultados experimentais das propriedades luminescentes desse material. Eu queria agradecer à Universidade Federal de Sergipe, ao Programa de Pós-Graduação em Física e à CAPES por patrocinar esse estudo. Tenham todos um ótimo dia e muito obrigado.